Eu rezo por você, Richter Belmont. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre Castlevania Noturno, ou Castlevania Nocturne. Aí a pronúncia fica a seu critério. Quem assistiu às temporadas anteriores, que contava as histórias de Trevor Belmont, sabe o que esperar desta temporada aqui. E você sabe que, uma vez que nós subimos muito o nível, fica muito difícil de replicar o feito numa próxima temporada ou em um outro item derivado dessa história. Ou seja, a Netflix elevou demais o nível de Castlevania e teve a obrigação e o dever de replicar isso neste novo anime. Agora, a pergunta que fica é: será que a Netflix conseguiu repetir o feito dessa tão famigerada história de caçadores de vampiros? Bom, é isso que nós vamos ver agora. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, porque isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo conteúdos aqui no canal. Então, se perdeu muito tempo, bora falar sobre Castlevania Noturno. É importante a gente saber que essa história se passa 300 anos após as histórias do Trevor. Ou seja, esse anime aqui adapta os acontecimentos do jogo Rondo of Blood. E, bem, adapta é uma palavra muito forte. Digamos que ele pega referências do jogo. Eu não sou um grande conhecedor da franquia de jogos, mas pelo pouco que pude pesquisar e o pouco que li a respeito, é nítido que o anime tem muitas diferenças daquilo que foi apresentado nos jogos. Mas, de qualquer forma, traz o nome e traz a essência. Consegue, de fato, captar a essência do jogo e transmiti-la na forma de animação. É claro que os mais puristas podem não curtir tanto assim, mas acredito que vale a pena dar uma chance a esse anime. Essa continuação traz alguns resultados bem favoráveis e outros nem tanto, mas no geral nos traz design de monstros muito interessantes, vampiros muito majestosos, lutas empolgantes demais, uma história tenebrosa, ou seja, a fórmula perfeita para que o resultado final seja algo muito satisfatório. Só que a pergunta que eu fiz a vocês é: será que essa temporada alcançou o nível da anterior? Aí meio que a gente dá uma derrapada, porque não alcançou e foi muito difícil chegar a pelo menos algo tão empolgante quanto. Mas de todo, não é tão ruim. Eu vou explicar para vocês exatamente o porquê. Mas antes, vamos entender um pouco sobre essa história e vamos falar um pouquinho sobre a sinopse desse anime. Castlevania Noturno se passa 300 anos após Trevor Belmont ter derrotado a morte. Aqui nós acompanhamos Richard Belmont, o último descendente de Trevor, que vive na França ajudando os revolucionários nas suas lutas e, é claro, fugir dos ataques dos vampiros e de toda aquela devastação que essa tropinha do barulho vem fazendo naquela região. Os vampiros estão muito mais sedentos. A gente vê que, de fato, aqui eles querem realmente apenas beber o sangue, consumir a vida daqueles e escravizar a humanidade, que para eles não passa de um bando de gado. Só que os vampiros, meus amigos, são muito sagazes e eles têm um plano. Para a realização deste plano, eles chamam uma vampira Messias, aquela que vai salvar todos os vampiros, aquela que trará a noite eterna. Eu estou falando aqui da vampira Elizabeth Bathory, que é a vampira que promete apagar o sol, trazer a noite eterna, a noite a todo momento, para que os vampiros possam caminhar livremente, tanto durante o dia quanto à noite, uma vez que nós teremos apenas noite. E isso é muito preocupante. Imagina um eclipse eterno. Para isso, o nosso jovem Richard vai enfrentar todos os desafios, todos os grandes vilões, todos os grandes monstros e amadurecer nesse processo para impedir que a noite eterna caia e que os humanos sucumbam perante os vampiros. Muito legal, não? Baseado nessa sinopse que eu te falei, não tem como a gente negar que o anime bebe muito da fonte do mais puro Castlevania. A gente sabe que, de fato, aqui existe um respeito e uma continuidade na história. A gente vê que tem cuidado em cada um dos detalhes. O anime, nesta primeira temporada, traz muito romantismo, bebe muito da literatura gótica, muito do videogame. É, no melhor sentido, o melhor dos sonhos de um adolescente trevoso. Nós temos aqui muito daquela literatura gótica,
onde o romantismo está presente, onde nós vemos que existe um toque mórbido em cada momento, em cada canto, em cada coisinha. Tudo é muito peculiar, tudo é muito bem pensado. As roupas dos personagens, os próprios personagens são excelentíssimos. E eu digo a vocês, cara, o núcleo de apoio aqui é muito bom e muitas vezes chega a ser melhor que o do próprio protagonista. Muitos vampiros, inclusive, tem um que mais pra frente eu vou falar com vocês especificamente sobre ela. Cara, pra mim foi a melhor personagem dessa temporada. Então, assim, o anime se balanceia, né, muito bem balanceado ali em dividir e direcionar o foco entre os personagens que estão ali. Então, assim, cara, eu achei sensacional. Eu gostei muito do que eu vi nesse aspecto. Castlevania Noturno faz questão de nos trazer cenas muito marcantes, poses heróicas, diálogos muito engraçados. Então ele consegue dosar perfeitamente os momentos. Então nós temos realmente ali muita coerência no que está sendo mostrado, muita coerência no que está sendo falado. É um roteiro muito fechadinho, muito bacana. Os diálogos não são aqueles diálogos supérfluos. Tudo tem um porquê, tudo tem um quezinho ali. Inclusive os alívios cômicos que surgem no meio das batalhas são muito bem-vindos, engrandecendo ainda mais a nossa experiência com o episódio que está sendo passado ali. Então a gente vai compreendendo e é muito bacana, é uma sacada muito legal como eles conseguem trazer pra gente exatamente qual é a personalidade de cada um daqueles personagens que a gente está vendo ali. Isso é muito bom, muito bacana e mostra o comprometimento da galera com esse projeto. Nessa temporada, nós temos um debate muito legal que acaba sendo levantado, que é a natureza entre bem e mal. O que te torna bem? O que te torna mal? Qual é o ser humano bom? Qual é o ser humano mau? Será que os vampiros são puramente maus? E é lógico que a gente também tem aqueles lances com o chicote que bate na cabeça do vampiro e arranca o pescoço com uma lapada só, que é muito legal de se ver. Isso nunca perde a graça e é um artifício muito interessante. A luta com o chicote é algo muito empolgante e a gente fica, cara, a todo momento olhando assim falando, cara, como é que ele fez isso? Como é que esses caras conseguiram fazer isso? Sem contar que as animações, as cenas de combate são incríveis, os poderes sensacionais. E é claro, toda a coreografia em si empolga bastante e cumpre com a proposta que é trazer um debate e mostrar a violência na sua mais pura e romântica forma. Eu acho interessante a gente fazer aqui um paralelo a respeito do Richard e do Trevor. Na época do Trevor, o próprio Trevor era um cara muito desleixado. A gente via que ele era muito largadão, muito, né, à toa com tudo, mas quando necessário ele se mostrava muito maduro e sabia exatamente o que precisava fazer e como precisava fazer. Em contrapartida, o Richard é um cara que já vem traumatizado desde a infância, é um cara que viu a sua mãe morrer, é um cara que já teve que fugir diversas vezes. Ou seja, ele ainda é muito imaturo, ele é um cara que ainda está cru, é um cara que ainda está se moldando como caçador. Ele conseguiu eliminar ali algumas presas de baixo poder, mas a gente vê que quando o bicho pega, ele acaba tremendo na base. Isso porque ele não tem ainda a maturidade que o Trevor tinha. E isso não torna ele menos efetivo, muito pelo contrário. O cara é muito habilidoso e muito gracioso com o chicote, assim como o Trevor. A diferença está no momento em que realmente o Trevor não tinha esse trauma tão evidente quanto ele. E no momento que ele vê o culpado pela morte da sua mãe, ele simplesmente trava e não consegue agir. Então, a gente vê que de fato tem essa diferença. Enquanto o Trevor era um bêbado, louco da vida, que encarava qualquer situação, aqui nós temos um cara que é mais traumatizado, porém possui um dom nato para o combate. E agora vamos falar um pouquinho sobre o elenco de apoio, já que eu disse que eles são tão sensacionais quanto o protagonista. Primeiro eu acho importante a gente falar sobre a irmã de criação do Richard, que é a Maria Renata, que ela é muito engajada na Revolução, é uma menina que tem habilidades mágicas, mas ela é mais puxada ali para a área política. Enquanto a sua mãe, agora ali, meus amigos, que mamãe? A mãe dela é a Terra, que ao longo da aventura se mostra muito mais poderosa do que é. Cara, ela é poderosíssima e muito importante nessa primeira temporada.
muito atenção nos diálogos dela e nos momentos em que ela aparece. Nós também temos a chegada de uma outra personagem que, para mim, entre todos os que foi mostrado, é a personagem que tem a melhor história, o melhor background. Eu estou falando aqui da jovem Annette, uma garota que fugiu da escravidão. Ela era uma escrava, fugiu dali, conseguiu mudar a sua vida, mudar o rumo da sua história e agora combate aqueles que um dia foram os opressores da sua vida. Cara, a história dela, o background e como foi construída essa personagem faz com que a gente fique muito encantado com ela, sem contar que ela é muito linda, é um dos designs mais legais dessa temporada, sem brincadeira nenhuma. Essa personagem, ela é sensacional em todos os aspectos. A gente vê que nos momentos ela sofre uma grande perda, ela perde ali o controle ali, mas logo ela se recompõe e a gente vê que sim, ela é o tipo de personagem que mereceria um spin-off só pra ela, porque ela por si só, ela já chama e já rouba toda a atenção de tudo que tá acontecendo ali em cena. E galera, eu já ia esquecendo, mas lembra que eu falei pra vocês que tinha uma vampira que eu achei sensacional e que pra mim é a melhor personagem dessa temporada? Pois bem, o nome dela é Drota Zwentz. Ela é o braço direito da Messias, é uma personagem que veio do Egito, ela é uma vampira que veio do Egito, ela é extremamente leal e fiel aos seus ideais, nada tira ela da curva. E meus amigos, que design perfeito dessa personagem, que personagem tão linda, que formosura de vilão, que vilã que você olha e você fala assim, é isso. Isso é um vilão, isso sim é um vilão poderoso, isso é um vilão que chama a atenção, meus amigos. A vampira é sinistra, meus amigos. Vocês não estão entendendo, não. Se você não assistiu, assista só por causa dessa mulher, porque você vai se apaixonar pelo que você vai ver quando ela estiver em cena. E agora sim, podemos ir para as nossas considerações finais a respeito de Castlevania Noturno, primeira temporada. É muito difícil alcançar o sucesso da primeira temporada quando nós tínhamos presentes ali Alucard, Drácula, a Morte, Trevor Belmont, a Cypher. Então fica muito complicado superar personagens tão marcantes, emblemáticos e poderosos quanto estes. O próprio Drácula já rouba toda a cena. Então quando nós vemos para uma temporada que é mais voltada para o lado da revolução, para o lado um pouco mais do diálogo, um pouco mais sobre mostrar como as coisas aconteceram a partir daquele ponto, envolvendo vampiros, torna-se uma trama muito mais densa e fica muito difícil você colocar só ação, quando na verdade você tem que explicar muitas coisas. Então, de fato, Castlevania Noturno pesou um pouco a mão e se tornou um pouco mais difícil acompanhar os resultados da primeira temporada, a temporada do Trevor. Então, assim, digo a vocês que vale muito a pena assistir esse anime, é um anime muito legal, é divertido, é empolgante, tem personagens cativantes. Óbvio que ainda não atingiu o sucesso esperado, mas eu acredito que na segunda temporada eles vão corrigir isso e nós teremos mais ação e mais vampiros, mais confrontos e personagens mais maduros, uma vez que eles já sofreram bastante nessa primeira temporada. Então fica aqui a minha indicação para vocês, espero que vocês assistam, espero que vocês curtam, e se você já assistiu, por favor, comenta aqui o que você achou, que é muito importante, e eu adoro ler os comentários de vocês. Gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!